Olá, sejam bem-vindos a este podcast, a mais um podcast Carrega Benfica, aqui na Rádio Nacional do Desporto. É a terceira edição deste nosso podcast. Comigo está o Bruno Costa Carvalho e também o José Barão das Neves. Ora, juntos fazemos então este Carrega Benfica. Meus senhores, muito obrigado por cá estarem, não fazem mais do que a vossa obrigação. Pergunto-vos, começando pelo José Barão das Neves, o que é que achaste da vitória do Benfica em Vila do Conde? Começa sempre. Porque começa sempre pelo mais bonito. Começa sempre. É uma questão elementar, é uma questão elementar. Meus senhores, começa sempre pelo mais bonito e quem manda nisto sou eu. Então vou começar a 20, 10 minutos depois, que levo sempre com a minha opinião requentada. E quem manda nisto sou eu. José Barão das Neves, não há nada pior do que... Eu peço desculpa, mas se eu puder falar, eu não interrompi o Sr. Toro. Exatamente, vai... Zé, eu não o interrompi, agradecia quando eu estivesse a falar. É assim que a gente vê a classe. Isto tem que ter aqui algum caráter bonito do Benfica, já viram? Olha, outro copo bonito do Benfica. Eu não, eu estou a beber um cafezinho. Zé, o que é que achaste? Primeiro do que tudo, para dizer que achei sensacional. Aquela vitória de ontem é daquelas vitórias tiradas a ferros. Jogámos mal. Houve, na minha opinião, gostei muito de ver alguns jogadores, mas a equipa não esteve ao nível daquilo que nos habituou ultimamente. Mas ganhámos, e isso é que é importante. E ganhámos a seguir mais uma pausa dos jogos da seleção, o que é, este ano, a primeira vez que isso acontece. Portanto, ganhámos, estamos à frente, temos 10 pontos de avanço, fomos ganhar a Vila do Conde, onde é sempre um estádio difícil, o Benfica tem sempre grandes dificuldades, e este ano com uma atenuante, é que o Benfica costuma encher aquele estádio, e aquele estádio este ano não tinha bancadas que os adeptos do Benfica pudessem preencher. Mas ganhámos, isso é que é importante. Carrega Benfica. Meu caro Bruno Costa Carvalho, agora sim, vá, pode, o meu amigo pode falar. Para já cumprimento e saúdo o José Barão das Neves e a ti, José Carlos, e as pessoas que nos estiverem a ver, que já sei que vão sendo cada vez mais. O que eu começo por respeitosamente discordar com o José Barão das Neves. Eu acho que o Benfica não jogou mal, ninguém joga sozinho. Nós jogamos foi contra uma equipa que joga muito bem e que ontem fez uma grande exibição contra o Benfica. E o Benfica ontem resolveu um problema difícil, como o Barão das Neves disse e muito bem, vindo de uma paragem de seleções onde as duas anteriores não nos tinham corrido bem. E antes do jogo do Porto, era um jogo muito difícil, numa equipa com, volto a dizer, que o Rio Ave joga muito bem futebol, e ontem fez uma grande exibição contra o Benfica, e o Benfica ganhou o jogo, e foi uma vitória muito difícil e muito suada. Gostava de dizer que, na minha ótica, o jogo foi já, digamos, foi como se jogássemos já os primeiros minutos contra o Porto, uma vez que o Benfica deixou o Florentino no banco, sabendo que da fama que este árbitro tem de disparar cartões amarelos com grande facilidade. É verdade que o Florentino nos últimos 20 minutos, mas quem viu jogar percebeu que ele não metia o pé, portanto não tinha instruções para não fazer falta. E portanto o jogo com o Porto começou a ser jogado contra o Rio Ave. Já agora, também gostava de dizer que o Porto, que jogou com uma equipa que lhe é muito próxima, que eu podia-lhe chamar Porto B, mas pronto, Portimonense, fez com que também não ganhou por mais do que 1-0. Portanto, também o Porto sente o peso do jogo no Estádio da Luz, sendo que em caso que o Porto não ganhe o jogo, o campeonato acaba ali. Portanto, o Benfica joga com a vitória e o empate como dois resultados possíveis, sendo que qualquer um de nós, benfiquistas, quer evidentemente ganhar o jogo, e por isso, mas se não o ganharmos, e caso empatemos, o importante é não perder, o Benfica já ninguém nos tira o campeonato. Isso é um dado absolutamente adquirido e certo. Por isso o próximo jogo é um jogo de 6 pontos,
é daqueles jogos que todos são muito importantes, mas alguns são mais importantes que outros, e este é de facto o mais importante. E notou-se no Benfica que este jogo com o Rio Ave foi já a primeira parte do jogo contra o Futebol Clube Porto, da maneira como o Benfica abordou esta difícil partida, pronto, e que ganhamos, e não é para contradizer os José Brandas Neves, mas eu não acho que o Benfica tenha jogado mal, acho que o Rio Ave jogou muito bem, e o Rio Ave é uma equipa muito difícil, e ganhar naquele estádio não é nada fácil. Fez um jogo de grande qualidade ao Rio Ave, e nós conseguimos trazer lá os 3 pontos, numa exibição tão sofrida como acabou por ser competente. Estas são aquelas vitórias que dão títulos, 1-0. Eu confesso que estou mais perto da opinião do Zé Barão das Neves do que da tua, para não variar. Eu acho que o Benfica teve um jogo ali meio engonhado. Muito toque lateral, muito jogo para trás, que eu não estava habituado a ver. Parecia que estava a ver o Benfica de outros tempos, mas entendo perfeitamente. Sobre o Florentino, eu cheguei a comentar com uns amigos que diziam que o Florentino ia jogar de início, e eu cheguei a dizer: se o Florentino joga de início, aquele árbitro logo no túnel de acesso antes de começar o jogo dá um cartão amarelo ao Florentino. E concordo aí contigo, Bruno, ele de facto notava-se ali, tanto que ele faz uma falta quase no fim do jogo, que eu estava a ver. Pronto, já foste almoçar, Maria Ivone. Aí veio o cartão amarelo. O Bruno, meu caro José Bruno das Neves, como percebeste, fartou-se de dar dicas. O próximo já se jogou o jogo do Porto, e para não termos aqui ataques de calimérites agudas, eu começo agora pelo Bruno, precisamente lançamento próxima sexta-feira. Vamos ter então esse Benfica-Porto. Não é o jogo do título, porque o calendário obriga o Benfica ainda a jogar na Luz contra o Carrasco desta época, o Braga, e ainda uma deslocação a Alvalade, curiosamente, na última jornada desta Primeira Liga. Mas convenhamos, e em bom rigor, meu caro Bruno Costa Carvalho, começo agora por ti, para não te sentires minimizado perante a excelência do comentário do Zé Barão das Neves. Não é o jogo do título, mas quase. Não é o jogo do título, porque o Benfica tem 10 pontos de avanço, e portanto, se perder o jogo, fica com 7 pontos de avanço. Portanto, logo não é o jogo do título. Se o Porto ganhasse, por absurdo, não passava para o primeiro lugar. Portanto, não é o jogo do título só por esse facto. Mas pode decidir o título, evidentemente, que se o Benfica não perder o jogo, fica com 10 pontos de avanço a 7 jogos do fim, e portanto não há hipótese nenhuma do Porto recuperar esses 10 pontos. Se o Benfica ganhar, fica a 13 pontos, por uma grande razão, o campeonato fica resolvido. Se o Benfica perder, nessa hipótese que nenhum de nós quer pensar, mas se acontecer, o Benfica ainda tem uma margem de segurança de 7 pontos. Portanto, por isso isto não é um jogo de título, é um jogo em que o título pode ficar decidido. Isso não vale a pena, ainda que matematicamente possa não ser verdade. A realidade dos factos é que se o Benfica não perder o jogo, na minha opinião, é campeão. Concordas, Zé? Concordo, só havendo aí um pequeno, na minha opinião, há aí mais um fator que é importante, é que não é só o jogo. Para mim, é um jogo importante para o título, mas também é um jogo importante para aquilo que o Porto está a lutar neste momento, que é pelo segundo lugar. O Porto, neste momento, corre o risco, no mesmo jogo, de ficar afastado do título e de ficar afastado do segundo lugar. Portanto, é um jogo... Afastar-se um lugar, se calhar não fica, pode perder o segundo lugar. Perde o segundo lugar, o que depois... Mas isso causa sempre moça. E depois o Porto... Sim, mas isso é um problema... É um problema do Porto. Claro que é um problema do Porto, mas como estamos aqui a fritar... Se eles puderem ficar em terceiro, acho que era até mais interessante. Acho que o Braga, se ficasse em segundo, era mais... Por acaso, acho que o Sporting vai ficar em segundo lugar. Mas isso é a minha opinião. Sporting? Sim. Era um milagre. Sporting vai ficar em segundo lugar. O Sporting está a 6 pontos do Braga. O Braga em terceiro e o Sporting está a 6 pontos, mas joga quarta-feira e fica a 3. Está bem, mas o Sporting está a 6 pontos, portanto a 3 do Braga, e está ainda, não é, a 8 do Porto, que poderão ser 5. O Porto no domingo, o Porto na sexta-feira vai perder connosco. E, portanto,
desses 5 Pode ficar a fica a 2. 2. E, portanto, a 2 jogos, a 7 jornadas do fim, digam-me lá se eu não há aqui muitas hipóteses. Mas o Sporting ainda nós vamos sempre ganhar Alvalade. O José Brandão deve estar disso. É mais difícil para nós jogar na Luz contra o Sporting Do do que modo Alvalade. geral, o Benfica ganhar em Alvalade é naturalidade. O Benfica ganhar em Alvalade é já tão natural que nós temos mais vitórias em Alvalade que o próprio Sporting. Portanto, o Sporting por isso é que Benfica eu acho tem que sempre mais, até hoje tem mais vitórias do Benfica que do próprio Sporting. Portanto, eu acho que a naturalidade dos factos é o Porto ou o Braga ficar em segundo. Nós vamos ganhar ao Porto na sexta-feira, desculpem lá. Pronto, é isso. E o Sporting não há aqui ficar em quarto, nem isso nada. é o mais não, natural. em quarto lugar ficará o Porto, Bruno. Em quarto lugar fica o Porto. Não, isso eu também gostava, não é isso que estamos aqui a discutir, o que é que nós gostávamos. O que eu gostava era que o Benfica seja campeão. Não, mas o Benfica é campeão. Isso não tem qualquer discussão. O Benfica vai ser campeão este ano, até por aquilo que também acho, mas este jogo é que até porque este jogo é que assina isto. Acho que há aqui mais um fator que contribui para que isso aconteça, que foi o timing com que, isto é um dado para o jogo de sexta-feira, como foi para o jogo de ontem, foi o timing com que a direção acertou aqui a renovação do contrato do treinador do Benfica. Foi importante. Já lá vamos à renovação. Está bem, já lá vamos. Eu só vos queria aqui meter uma marcha para a fogueira. Não acham estranho e fofinho, direi eu não me lembro de ver em véspera de um Porto-Benfica ou de um Benfica-Porto, um treinador do Porto, mais a mais, o Sérgio Conceição, a fazer elogios ao Benfica? Agora começo eu. Agora vocês orientem. Dão-me licença. Faça favor. Essas conversas, José Carlos Soares, faz lembrar aquelas novelas mexicanas que depois são dobradas. São conversas da treta, como ineficientemente houve as conversas da treta, para inglês ver, como se costuma dizer, entre o treinador do Porto e o presidente do mesmo clube. São conversas para distrair, são conversas que são feitas nos bastidores e, portanto, nada disso eu acredito. Não me venham com histórias, porque ainda ontem, por exemplo, depois do jogo, o treinador do Porto só respondeu a uma pergunta. E, portanto, estas conversas são conversas para inglês ver, são conversas para ver se as coisas ficam mais atenuadas e para ver se eles vêm, mas desta vez estão enganados, porque desta vez quem está à frente do Benfica são pessoas do futebol e não pessoas que vieram da construção civil. E são pessoas que são do Benfica, quer dizer, quem é o presidente e na maioria dos cargos são benfiquistas. Bruno, não achaste fofinho? Não, eu gostava de falar disto também. Eu estou aqui, subscrevo o que o José Barão das Neves disse. Isto são mind games. Nós estamos a ver, vimos um presidente, um treinador do Futebol Clube Porto irascível durante a época inteira, mal disposto, deixou de cumprimentar imensa gente, sempre a barafustar junto à linha lateral, sempre com ar, sempre a berrar, sempre com atitudes muito pouco educadas, e de repente tem este ato de cavalheirismo. São mind games só. Porque sabe que vai jogar contra alguém que é um senhor, quer ver se nos acalma, sabe que o Benfica está a jogar futebol muito melhor que o Futebol Clube Porto está a jogar, e portanto está a ver se nos passa a mão pelo pelo e se nos engana. Não és tu que dizes ao José que é conversa para o boi dormir. Pronto, é isso. Eu lembro só que, senhor, no jogo da primeira volta, depois de perder o jogo em casa com o Benfica, tentou passar uma rasteira no elemento da equipa técnica. Portanto, vejam só o nível desse senhor. O nível desse senhor vai por aí, quer dizer. José, tem que ter cuidado que um tribunal, por terem dito uma palavra sobre o Sérgio Conceição, um tribunal que condenou ao pagamento de 6 mil euros. Condenou a quem? Ao Sérgio Conceição. Houve uma pessoa que escreveu uma palavra sobre o Sérgio Conceição, que eu até nem acho nada pesado. Se for aí pelo Twitter e pelo Facebook fora, convidava-vos a ver o que é que as pessoas dizem sobre mim. E então acho que vou ficar multimilionário, porque viu-se que... E já foi em segunda instância, portanto, já uma palavra que não é assim muito grave e que foi chamado ao Sérgio Conceição, e a pessoa em causa, isso foi numa rede social. O Sérgio Conceição pôs essa pessoa em tribunal, é isso?
E ganhou as duas vezes, portanto, ganhou recurso já, e essa pessoa, acho que foram 6 mil euros que teve que pagar ao Sérgio Deixem-nos Conceição. dizer uma coisa que vos Portanto, vai chocar a todos. Mas é alguém e em nome da. és tu que Não, não, pagas, não, eu não atenção. quero, não, a sério. E em Claro. nome da verdade, porque eu sempre defendi esta posição, principalmente até chegar agora o Roger Schmidt, mas pronto, eu sempre defendi. Eu gosto do Sérgio Conceição e sempre disse que gostava de ver. Vamos ver, analisando isto, à luz dos técnicos que nós tínhamos tido e que estávamos a ter na época, mas eu sempre defendi. Eu gostava de ver o Sérgio Conceição a treinar o Benfica. Eu não. Zé, Eu por não, amor de nem Deus, pensar, nem por pensar. amor de Deus, Eu Zé. gostava de ver o Jorge Jesus a treinar o Porto, por Zé, exemplo. ora, mas é, Isso, ora aí essas coisas está, para o Benfica. Zé. Mas eu pessoa, tenho que já ser disse coerente, num Zé. programa. Reparem Zé, uma coisa tá aos bem, dois, eu tenho que a ser tua coerente. coerência, eu posso não estar de acordo contigo. Certo, mas eu tenho que ser coerente a tua porque coerência, eu sempre defendi isto. eu disse aqui no primeiro programa e vou repetir aquilo que eu disse. Para ser treinador do Benfica é preciso ter nível. Não só como treinador, como pessoa também. E, portanto, eu exijo que aquelas macacadas que o outro senhor, que agora parece que vai sair da Turquia, segundo eu vi hoje, que o outro senhor, aquelas macacadas que o outro senhor fazia no banco, ou outro treinador qualquer, não o faça, porque um treinador do Benfica tem que ser um homem com H grande e saber estar. José, estou de acordo consigo. Por exemplo, eu vejo, no futuro, imagina, daqui a uma década, não sei daqui a quanto tempo, mas vejo no futuro, por exemplo, um Ruben Amorim ser treinador do Benfica. É completamente possível. Agora, o Sérgio Conceição, por amor da santa, nem pensar. Já tivemos um assim, mal educado, não precisamos de outro. Já tivemos um muito mal educado. E este é pior, porque é uma má educação pior, porque o outro era uma má educação, se calhar... De falta de cultura. Sim, de formação. E este é diferente, este é mais de maus instintos mesmo. E depois são aquelas coisas cobertas por ai deu não sei quem, e ninguém soube. Como ninguém soube ser dito? Isso não era para saber, não se sabia, não é? A verdade é que se sabe tudo. E aquilo é mais Bruno, agora, eu também gosto de ti, e tu sabes que há muita gente, como tu disseste, que anda a dizer mal nas redes sociais. Está bem, mas eu digo uma coisa, o Sérgio Conceição é o treinador ideal para o Futebol Clube do Porto. Porque se não for... É o que eu acho. A cultura do Futebol Clube do Porto está perfeitamente colada com aquilo que é o treinador atual do mesmo clube. Por isso é que ele lá está há tantos anos. A mim custa-me estar tão de acordo com o José Barão das Neves, mas Vês? É exatamente isso. É para isso que eu sirvo, para vos unir. Não. Não, ele está a dizer coisas que são absolutamente culturais. A cultura do Porto é uma cultura de má educação, de guerra permanente, em que o Presidente chama inimigos aos outros. Inadmissível. Estou sempre de mal com o mundo, não sou contra o fair play, enfim, é tudo isso. Inadmissível. O Porto nunca devolve a bola aos adversários, é um clube cheio dessas coisas e nós não sabemos nada disso, nunca fomos, e portanto eu acho que o Sérgio Conceição se identifica plenamente com a cultura. Exatamente. Tenho a certeza que os esportistas o adoram. E ele está ali muito bem, está ali há muitos anos. Ele até tem uma estátua no museu. Imaginem se o Benfica tivesse uma estátua de um treinador seu no museu, era o fim do mundo neste país. Mas a verdade é que no Museu do Porto, eu nunca lá fui ao Museu do Porto, estejam descansados, nem tenciono lá ir nunca. Mas vem na imprensa que o Sérgio Conceição tem uma estátua sua, uma escultura, um busto, não sei bem o que é ao certo, no Museu do Futebol Clube Porto. Um treinador de exercício de um clube tem uma estátua no seu próprio museu. Isto é. Mas também já fizeram um do Calvin, lá aquele que marcou o golo no final do jogo. Portanto, tudo pode acontecer no Porto. Mas a cultura do Porto e do Benfica não são comparáveis. Uhum. Nós somos um clube de dimensão mundial e o Porto é um clube de dimensão regional. E, portanto, não são comparáveis. Eles dizem que representam uma região e nós representamos um país. José, eu não acho que o Porto seja um clube de dimensão regional. Eu acho que o Porto é um clube de dimensão mundial. É a minha opinião, vou-lhe já dizer, e porquê é que eu digo isto? É um clube cujos dirigentes nunca assumiram a dimensão mundial que o clube tem, que é uma coisa que é quase triste. Se eu fosse portista,
não consegui entender como é que um Porto que foi 2 vezes campeão europeu, 2 vezes campeão do mundo e meio não sei o que mais, e ganhou tantos campeonatos, bem ou mal, limpos ou sujos, não interessa, mas ganhou. Como é que não assumiu essa sua dimensão e transportou-se para um grande nacional e um grande Europa? Mas o discurso do Porto nunca mudou para um discurso de um clube regional. Portanto, o Porto querem saber porquê. É um clube regional. O Porto tem conquistas mundiais, mas nunca deixou de ser um clube regional. Repara, os discursos dos dirigentes do Porto são sempre discursos à volta da área do Grande Porto e não muito distante no tempo. É esse o principal discurso. Ou seja, os próprios responsáveis do Porto preferem hastear a bandeira do regionalismo e da luta contra Lisboa e contra os mouros do que sublimarem de facto a sua dimensão mundial. Eu não esqueço discursos do Sr. Pinto da Costa a dizer que gostava de ver Lisboa a arder. Eu não esqueço esses discursos. Sim, isso era outros tempos, mas o certo é que ele disse e continua a dizer inimigos e essas coisas e ninguém lhe toca, não é? Sem dúvida. O que não vamos... Eu acho que nós benfiquistas não nos fica bem... Nós não somos como o Porto. De forma nenhuma. Eu reconheço perfeitamente que o Porto é um clube de dimensão mundial e com presenças permanentes nas Champions e que já fizeram melhor que nós durante vários anos nas Champions, coisa que muito me irritava. E portanto... Infelizmente temos um presidente que neste momento sabe estar. E temos um presidente que neste momento sabe estar. Mas José, é o que o José um bocadinho estava a dizer. O Porto, mesmo apesar dessa dimensão europeia, que de facto tem... Conquistas. O discurso dos dirigentes nunca... Não, e tem dimensão. E eles é que não souberam levar o clube em termos é ao contrário do que fez o Barcelona. O Barcelona, no clube mais regional que eu conheço, o Barcelona. O Barcelona é um clube que, quando se entra no estádio do Camp Nou, e eu já fui lá algumas vezes, põe lá as bandeiras Catalunya is not Spain e mais essas coisas todas. Completamente toda a gente fala catalão naquele estádio, é impensável alguém falar castelhano. Enfim, é um clube completamente regional, mas com uma dimensão mundial brutal, e eles assumem-na completamente, não é? Apesar de serem regionais, apesar de ser a bandeira de uma região, é um clube completamente mundial. E foi esse salto que o Futebol Clube Porto, que os dirigentes do Futebol Clube Porto não souberam dar. Não souberam, não quiseram, ou acho que já não tinham... Já muito fizeram, eles já não tinham... Vocês sabem que há uma expressão fantástica que se diz, não sei se algum de vocês é de bairro popular, que é assim: tu podes sair do bairro, mas o bairro nunca sai de ti. Exatamente. Independentemente disso, já estamos a falar do Porto. Não. Vamos falar do Benfica, porque o Benfica é que é importante aqui. Mas atenção, o Benfica só é grande quanto maior forem os seus adversários também, não é preciso não esquecer isso, não é? Agora uma coisa, vocês falam... Já chega, não é? Mas é preciso ir ao estrangeiro para conhecer a dimensão do Benfica. Em qualquer lado, se nós falarmos no Benfica, em qualquer lado, o Benfica é conhecido. Eu cheguei ontem na Bulgária. O Benfica é um clube conhecidíssimo. Não há ninguém que não conheça o nome do Benfica. Enquanto outros clubes já não é bem assim. Quer dizer, é preciso fazer ali algum esforço e mostrar às pessoas quem são, quando é que foi. O Benfica não. A gente fala no Benfica e toda a gente fala no Benfica, fala no Eusébio e toda a gente conhece o Benfica. Quem ama o futebol ama o Benfica. Olha, e por falar nisso, boa dica, parece que estávamos combinados. Gostaram da renovação, algo que é raras vezes visto e inaudito, um treinador ao fim praticamente de 6 meses ter sido contratado por um clube, ver a extensão do seu contrato aumentada. Eu não tenho assim grande memória disso, apesar também de já ser de uma provecta idade. Bruno, gostaste desta medida do Benfica? Eu salvo erro, acho que aconteceu isso com o Bruno Lage. Mas o Bruno Lage já era funcionário do clube, só que para treinar a equipa B. Mas tenho a impressão que quando chegou à equipa principal, depois renovaram por vários anos o mandato com o Bruno Lage, depois de ele ter sido campeão. Eu estou falando disto porque não é por mal, é porque é preciso aprendermos com os erros do passado e, portanto, o Bruno Lage ganhou um campeonato que na altura era quase impensável. No ano em que fomos ganhar na segunda volta, não sei se vocês se lembram, ganhamos no Dragão,
em Alvalade, em Guimarães e em Braga. Portanto, e recuperamos 7 pontos de atraso, demos 10-0 ao Nacional, na Luz. Enfim, foi um ano só de alegrias e também se fez isso com o Bruno Lage. Portanto, eu acho que agora a intenção é diferente, mas há sempre os resultados que no futebol têm muito peso e, portanto, eu espero que nesta vez seja mesmo para valer. Eu disse isto publicamente já, que acho que desde o Eriksen que não havia um treinador que se identificasse tanto com o Benfica. Não são só as vitórias, é a cultura, é o que o José Barandas Neves dizia e já disse também no programa anterior e que eu subscrevo em absoluto, que é um treinador que se identifica com a maneira que nós benfiquistas queremos que o nosso treinador esteja, se comporte com todos os agentes esportivos, não é só com a equipa, é com todas as pessoas, com os adversários, com os árbitros, com toda a gente. Qualquer um de nós está orgulhoso também do trabalho de Robert Schmidt, do Roger Schmidt. Eu acho que neste momento ele tem um futebol de enorme qualidade. Nós jogamos muito bem à bola, potenciamos jogadores que muitos deles estavam na porta de saída do Benfica. É preciso nós não esquecermos disso. Alguns deles provavelmente não iam continuar no Benfica. Eu dou o exemplo do Rafa, que estava perfeitamente esgotado, o do Chiquinho, que eu acho que estava completamente perdido também no Benfica. E, portanto, eu vejo que neste momento há uma grande identificação entre o discurso do Benfica, entre o discurso do treinador do Benfica e aquilo que os benfiquistas querem, entre a postura do Benfica em campo e aquilo que os benfiquistas querem. Um Benfica com uma grande atitude. Tivemos 2 vezes a perder com o Paris Saint-Germain e não perdemos nenhum dos jogos. Ganhamos cá lá à Juventus. Temos feito uma Champions de grande categoria. Temos o campeonato à nossa mercê. Não se pode ganhar tudo e sempre, mas eu acho que com este treinador estamos mais perto de ganhar e estamos muito dignificados. Portanto, eu acho que esta renovação foi de mestre, numa altura muito simbólica, na época onde nós podemos ser campeões e onde nós podemos ir muito longe na Liga dos Campeões. Na minha opinião, e já disse aqui no outro dia, e até a maior parte das pessoas não estavam a concordar comigo, eu acho que o Benfica vai 2 vezes a Milão. Acho que vamos ganhar ao Inter e depois vamos discutir a meia-final com o Milão e não com o Nápoles. E ontem, com a vitória dos 4-0, acho que já começaram, se calhar, a dar mais razão àquilo que eu dizia. Mas tudo isto numa época que está a ser maravilhosa para os benfiquistas. É bom ser benfiquista neste momento e sabemos que não vamos ganhar sempre, mas sabemos que temos um treinador que sabe o que está a fazer e que está a rentabilizar os ativos do Benfica da melhor maneira. Penso que é isto que subscrevo e apoio esta renovação. Meu caro José Barandas Neves. Eu acho que foi a melhor atitude que a direção do Benfica podia ter tido. Foi dar um voto de confiança nesta altura ao treinador do Benfica, mostrar à equipa que pura e simplesmente estamos todos no bom caminho para conquistar o campeonato. No último programa falámos aqui da entrevista que o Sr. Roger Schmidt deu. Ele teve uma afirmação muito engraçada que dizia que um treinador vive de resultados. O Sr. Roger Schmidt está a feito o campeonato, este ano ainda não ganhou nada, mas todo este percurso que tem feito no Benfica, um percurso de consolidação que o Benfica estava a precisar, porque as vitórias advêm de um conjunto de fatores e o Benfica estava muito desassociado de um conjunto de fatores. A maneira como o Benfica estava no futebol, o discurso do Benfica, os jogadores que entravam e saíam, aquilo parecia quase sei lá o quê, e a afirmação que ontem o Chiquinho faz na final do jogo em relação ao treinador é salutar. Eu estou a jogar bem porque o treinador acredita em mim, tem confiança em mim. E é esta confiança que o homem trouxe a todos os jogadores do Benfica. Miúdos de 19 anos a mostrarem-se como grandes centrais europeus, homens que vão acabar pelos vistos este ano o contrato com o Benfica, mas a fazerem a melhor época de sempre no Benfica. E, portanto, eu acho que este trabalho do Sr. Roger Schmidt é muito bem prolongado por mais 2 anos, com a nuance de se ter acrescentado uma cláusula de rescisão que é importante, porque todo este trabalho, não perdendo na Liga Europeia, não perdendo na Champions ainda,
e o trabalho que está a ser feito a nível nacional, qualquer dia começa a chamar a atenção de alguns tubarões. Claro. Se somos campeões europeus este ano, então... Eu acho que o Chiquinho... Eu acredito que para já vamos às meias finais. Eu acho que o Chiquinho foi uma... confesso, o Chiquinho estava naquele grupo, naquele lote daqueles jogadores, com todo o respeito. Isto é um bocado o princípio de Peter. Todos nós somos competentes, só que a nossa incompetência começa quando acaba a nossa competência, não é? Portanto, e há jogadores que são excelentes jogadores, mas o seu nível de excelência está abaixo do nível de exigência de um clube como o Benfica. E eu sempre achei que o Chiquinho, como o Diogo Gonçalves e como outros, com todo o respeito, o seu nível de excelência não era o suficiente para jogarem no Benfica. E confesso que está a ser uma surpresa fantástica. Eu não me lembro de ver o Chiquinho, ele por vezes com outros técnicos jogava ali numa posição no meio, mas lá está, quer dizer, mais avançada, exatamente, mais avançada. Mas a confiança também do treinador. Aliás, o Gilberto, que eu continuo a achar que é o melhor defesa direito do Benfica, mas é a minha opinião. Completamente em desacordo. Pronto, mas ainda bem, nós hoje de facto temos de candeias às avessas, portanto estamos de relações um bocado conflituosas, Barão das Neves, mas dizia eu, para mim o Gilberto é o melhor lateral direito do Benfica, está de fora, deu uma entrevista onde ele diz uma coisa que é curiosa. Apesar de ele estar de fora, o treinador olha para ele de frente, como faz com todos os titulares, e isso faz com que aqueles que jogam menos deem tudo para jogar por ele, pelo treinador. E eu acho que isto define muito também do momento do Benfica. Nota-se que os jogadores estão também a jogar pelo treinador. A frontalidade e não pôr pessoas de lado. Vejam as declarações do Seferovic, ainda bem recentemente, a propósito do Sr. Roger Smith. Quando ele chegou ao Benfica, passado uns treinos, foi falar com ele e disse: não vou contar consigo. Não vou contar consigo. Arranjo, tem 2, 3 semanas para ver a sua vida, mas o senhor não vai fazer parte dos meus planos da próxima época. É isto que chama-se frontalidade. É isto que é uma maneira diferente de trabalhar. Não é mandar pessoas treinar à parte. Recordo outra vez os tais 39 jogadores que foram passados. Bruno. Estou de acordo, não há nada para comentar sobre estes assuntos. Portanto, o Bruno não se atravessa sobre quem é o melhor lateral direito do Benfica. Ok. Está em cima do muro. Não estou nada em cima do muro. O melhor defesa direito que o Benfica tem é aquele que o treinador põe a jogar. Eu confio no treinador. Confio mesmo no treinador. Portanto, ele trabalha com eles a semana inteira. Se acha que não é o Gilberto e ele vai, portanto ele põe quem acha eu sei que nós na próxima semana ainda teremos um novo Carrega Benfica antes do jogo com o Inter, mas poderíamos talvez aproveitar estes últimos 2, 3 minutos já para lançar aqui só um appetizer sobre esse jogo dos quartos de final, a primeira mão na Luz, que poderão levar o Benfica rumo ao meio sonho, que é chegar às meias finais, porque um terço de sonho, o segundo terço será chegar à final e o terço completo será a conquista da Champions. Bruno, o Benfica na Luz, o que é que esperas? Assim, só bordejando um pouquinho a questão. Bem, a primeira coisa que eu espero é que o Benfica ganhe ao Porto. Isto começa por aí. Portanto, acho que falámos de um jogo antes que ainda há aqui um jogo tão importante antes, parece-me assim estranho. Mas não foi já a questão e acho que gosto que o Benfica jogue primeiro na Luz. Portanto, acho isso uma vantagem. E acho que o Benfica é melhor que o Inter. Eu por acaso vejo bastante jogos da Liga Italiana, até porque joga lá, até porque o Mourinho treina a Roma e eu gosto do Mourinho, gosto de ver o futebol italiano, mas eu acho que o Benfica é melhor que o Inter. Portanto, com maior ou menor dificuldade, o Benfica vai pensar o Inter, até porque os italianos veem o Benfica como
Eles acham superiores a nós, portanto, eles não têm dúvida nenhuma que o Inter é melhor que o Benfica. Portanto, deixá-los viver nessa ilusão e deixar estar a coisa sossegada. Mas isso é uma questão que eu acho que temos todo o gosto em falar, precisamente de hoje a 8, que é exatamente a véspera do jogo com o Inter. E nós já depois fazemos o rescaldo do Porto e provavelmente, espero eu que estejamos aqui a falar sobre a vitória do Benfica e como é que isso nos lança para o jogo com o Inter. Eu para não ser um programa todo de estar contra, estou completamente de acordo com o Bruno. Temos ainda um Benfica-Porto. É evidente que serão 2 jogos importantíssimos para o Benfica nesta quadra pascal. 2 jogos importantíssimos. Mas eu estou muito confiante que são 2 jogos em que vamos ter 2 vitórias. Muito confiante. E esta história agora das competições, história que eu acho correta, dos golos fora já não valerem, portanto, nem que seja uma vitória por 2-1, para mim é uma vitória já muito importante. Mas acho que vamos ganhar ao Porto, vamos ganhar ao Inter, temos melhor equipa do que o Inter. O futebol italiano é um futebol para o qual as equipas portuguesas, de modo geral, se dão bem, não se dão mal, dão-se bem com o futebol italiano, e portanto eu acho que vamos fazer, num espaço aí de 5 dias, vamos ter 2 vitórias gloriosas. Vamos acabar o programa? Vamos. Então posso fazer a minha nota de rodapé. E o Bruno também, não é? Claro. Então a minha nota, quer começar o Bruno? Claro, posso começar eu com a minha nota de rodapé, que é diferente da não sua. Se sabe qual é a minha. Não, mas a sua é sempre isto é uma falácia. Uma coisa antiga e vai buscar alguém com errado. Não, a minha nota de rodapé não é bem uma nota de rodapé, é uma observação que eu acho extremamente importante. E prende-se com ontem. Não só o golo do Gonçalo Ramos é marcado a Gonçalo Ramos, que é um tiro monumental, que ele marca aqueles golos que são maravilhosos, mas depois a comemoração é a Jonas, que era quando nós ganhávamos aqueles campeonatos todos, o Jonas ia celebrar daquela forma, comungar com os adeptos, e vi isso ontem, o que é maravilhoso, é iniciador de coisas muito boas que estão para aí para vir, esta união, equipa, público, e o Gonçalo Ramos ontem fez reviver os golos a Jonas, a maneira de celebrar a Jonas com um golo verdadeiramente a Gonçalo Ramos. Isto é uma nota de... Ou seja, eram os Jonas Pistolas e o Gonçalo Ramos Pistoleiro. Agora desafio ao Varandas Neves ter uma nota de rodapé, uma nota de rodapé tão boa como a minha. Porque a minha nota de rodapé são 2 taças de Portugal. Vou falar do futsal. São 2 taças de Portugal. Nós ganhámos ontem, tanto em femininos como em masculinos, a taça de Portugal em futsal, e portanto uma nota de rodapé muito importante para o futsal, que eu vejo com muito agrado ser neste momento dirigido por um grande amigo meu, o Mário Silva, que é um grande amigo meu, e portanto vejo com muito agrado que o Benfica está a ir buscar benfiquistas para dirigir equipas, e vi também neste jogo, outra vez, o Sr. Presidente Rui Costa cumprimentar o Presidente do Sporting. Para mim, o que para mim me agrada sobremaneira, contrariamente a alguns sócios do Benfica, eu gosto de ver estas atitudes do Sr. Rui Costa. José Cachoeira, a minha nota de rodapé é para todos aqueles que assistem ao Carrega Benfica subscreverem o canal, clicarem no sininho, mandarem comentários, partilharem, principalmente pelos vossos inimigos, ou até, quiçá, pelos vossos amigos que são de outros clubes, principalmente do Porto, do Sporting, do Braga, enfim, do Cesarense. Partilhem, e a minha nota de rodapé vai basicamente para o seguinte, assim, em género mesmo de vamos embora, que já se está a fazer tarde. Tenho muito orgulho em ser do Benfica. É uma nota de rodapé fantástica, e que mas não é só quando ganha, também quando perde. Portanto, Benfica nunca perde. Benfica nunca perde. Às vezes não Benfica ganha. Às vezes não ganha, mas Benfica nunca perde. Meus amigos, estaremos
o meu avô que me ensinou isso. E já agora, en passant, fico muito contente por ter servido de, digamos, de aglutinador para este podcast de hoje, onde José Barão das Neves e Bruno Costa Carvalho estiveram tantas vezes de acordo. Fiquei muito satisfeito. Até para a semana. Um abraço. Um abraço a todos Carrega e Benfica. carrega Benfica.